Então, devo simplesmente vasculhar com os olhos fechados, às cegas, como se eu fosse realmente o Demolidor? E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Carbon Scoring, o melhor lugar para a história dos quadrinhos, action figures e lar da Caixa Misteriosa. E hoje nós vamos fundo em uma caixa misteriosa do Demolidor. Temos um monte de figuras do Demolidor e de personagens relacionados ao Demolidor. Estou muito animado com a estreia de Demolidor, Renascido, o que está influenciando tudo isso. Quero abrir essas caixas e ver a história do Demolidor. Na verdade, eu venho lendo Demolidor direto nos últimos 25 anos. Acho que não perdi nenhuma edição desde o relançamento com Kevin Smith em 2000. Posso cometer erros, mas meu amor pelo personagem é profundo e espero que isso fique claro neste vídeo. E antes de a gente falar sobre alguns dos melhores que estão nessa caixa, eu realmente preciso mostrar essa figura que eu consegui recentemente, e é a que eu deixo exposta lá no meu lounge secreto. Esse é o novo Mafex Demolidor, e faz parte meio que da série clássica dos anos 60 deles. Você sabe, já tivemos Capitão América, Thor, já tivemos Homem-Aranha, obviamente vários Homem-Aranha, mas esse Demolidor é aquele em que eu realmente acho que o visual, o tamanho e a articulação da Mafex finalmente se unem para nos dar o tipo de figura que a gente realmente quer. Esse bastão com fio é flexível, e eu deixei ele em um formato que eu realmente gosto porque eu deixo ele meio que na minha prateleira com o bastão meio que voando na sua direção. Para mim, essa tem sido uma figura perfeita do Demolidor. Eu adoro o visual do Demolidor vermelho, então tivemos que começar com esse porque é realmente uma figura incrível. Agora, enquanto a gente aprofunda aqui, tem outro que eu realmente queria mencionar logo de cara, que é o Demolidor com sombreamento de célula. Agora, eu nunca fui muito fã das figuras com sombreamento de célula. As figuras VHS da linha dos X-Men eram boas, e os dois packs VHS que recebemos do desenho animado do Homem-Aranha na verdade foram bem legais, porque eles não exageraram no cel shading. Mas essa é uma das poucas vezes em que eu acho que o cel shading realmente funciona. E isso me lembra do livro, da história na qual a nova série do Demolidor no Disney Plus se baseia, A Queda de Murdoch. Então, A Queda de Murdoch foi tipo uma série de 6 edições escrita na série principal do Demolidor e foi escrita pelo extraordinário roteirista do Demolidor, Frank Miller. Ele tinha retornado ao título depois de sua fase incrível, que vamos comentar mais adiante. E ele se juntou ao artista atual do quadrinho, David Mazzucchelli. Agora, Mazzucchelli, alguns de vocês podem conhecer da parceria dele com Frank Miller em Batman, ano 1, e esse é realmente um dos melhores momentos dos quadrinhos. Mas o trabalho deles juntos em A Queda de Murdoch foi igualmente bom. E Mazzucchelli tem um estilo quase cartunesco, quase simplista, mas na verdade há muitos detalhes ali, e ele usa um traço de nanquim bem pesado, e eu acho que isso se destaca. Acho que dá pra ver isso nessa figura. Acho que essa figura realmente representa esse estilo de nanquim pesado do David Mazzucchelli. Agora, é interessante. Eles não nos deram peças novas nas botas e nas luvas. E na verdade, há quadros em que isso combina com a arte original. Então eu não estou muito chateado com isso, mas tenho que admitir, essa provavelmente é a minha favorita de todas as figuras com sombreamento em céu, porque acho que realmente representa um visual muito específico do Demolidor, e funciona totalmente. Então está super boa. Agora você não pode ter o Demolidor sem ter alguns dos seus maiores inimigos. E nenhum inimigo foi mais poderoso do que o Mercenário. Este é o Mercenário do pacote triplo. Ainda tem pinos. Basicamente é uma nova versão do Mercenário anterior da Marvel Legends. Eu acredito que essa é uma cabeça nova, com esse sorriso meio maníaco. E aparentemente esse azul no peito realmente apareceu nos quadrinhos. Eu não me lembro quando foi isso. Talvez tenha sido em alguma minissérie ou algo assim. Ele veio com muitos acessórios e era legal, mas fazia parte de um pacote com 3 figuras, então nem todos conseguiram. E isso foi uma pena porque nesse pacote com 3 figuras estava essa verdadeira deusa de uma figura da Elektra. Então nós tivemos a Elektra com sua roupa branca. É basicamente o visual clássico dela, sabe? Com a faixa, os ombros à mostra, as braçadeiras e aquelas tiras descendo pela perna. Mas essa escultura da cabeça está realmente espetacular. Acho que talvez seja a melhor escultura de cabeça feminina que a Marvel Legends já fez.
Muito disso tem a ver com o quão detalhado e espetacular é esse cabelo, com a bandana dela meio que passando por ele e todo o movimento e vida disso. Agora temos uma segunda escultura de cabeça. Na verdade, temos aqui o visual mais tradicional da Elektra. E esse também está simplesmente perfeito. A tecnologia Inkjet que está destacando esses rostos é muito boa. E o cabelo dela também está incrível, só não é tão empolgante quanto este. Agora, essa figura já foi lançada há alguns anos, e eu realmente estou surpreso que ainda não tenhamos essa figura no clássico vermelho da Elektra. Espero que isso aconteça. Sabe, eu sempre estou sugerindo uma linha Marvel Hall of Fame, para que todo mundo possa ter acesso a essas figuras. Eu adoraria ver essa Elektra repintada de vermelho. E nessa linha Hall of Fame, ela realmente precisa estar presente. É o Demolidor daquele pacote triplo. Então esse talvez seja o melhor Demolidor da Marvel Legends que já tivemos. Acho que esse usa o corpo do Homem-Aranha de renovar seus votos e funciona bem para isso. Nunca gostei muito do corpo de renovar seus votos pro Aranha. Sempre achei que era um pouco musculoso e forte demais. Talvez atarracado. Mas isso funciona para o Demolidor. Acho que esse corpo combina mais com o Demolidor do que com o Homem-Aranha. Ele não tem pinos, tem articulação completa e ótimos ombros borboleta, essenciais. Ele veio com alguns acessórios ótimos que permitem dar aquele visual de movimento ao bastão dele. Essa figura precisa ser mais acessível, ela precisa estar disponível em um formato avulso, para que os colecionadores possam comprá-la, porque ter ela presa em um pacote triplo de $75 parece crueldade. Então, eu adoraria ver isso. Mencionei isso como possibilidade para uma próxima leva, caso haja uma segunda onda de figuras de guerras secretas. Eu gostaria que essa figura fosse relançada nessa linha, com um lançamento mais amplo para que todos possam ter acesso. Quero que mais pessoas consigam essa figura. Sabe, o Demolidor tem outro grupo de inimigos, aliados, depende de quando você está lendo a história. Mas tradicionalmente o tentáculo veja, e ali está meio que o símbolo do tentáculo. Este é um ninja do tentáculo com cabeça de caveira, ele veio com uma cabeça alternativa. Este é um dos ninjas do tentáculo mais novos que recebemos. Acho que isso foi da fase em que Demolidor e Elektra realmente assumiram o tentáculo e estavam no controle, tentando usá-lo como uma força do bem. Mas vamos dar uma olhada em mais alguns. Sabe, eu tenho uma sacola inteira de ninjas do tentáculo aqui, vários deles vão ser iguais. Acho que esses aqui, se não me engano, vieram em alguns dos primeiros pacotes duplos da Hasbro Marvel Legends. Acho que tivemos um pacote duplo com o Demolidor. Como tinha fantasias diferentes, tipo uma máscara do mistério, consegui montar um exército com eles. Eles são, sabe, caras ninja bem simples. Se algum dia eu fizer uma recriação da edição 21 de G.I. Joe, a edição do Interlúdio Silencioso, vou usar esses caras como os ninjas genéricos que aparecem nela. Este aqui acho que é diferente. Este é o ninja do tentáculo mais novo? Ele tem armas melhores, articulação melhor, escultura melhor. E esse foi o cara que veio na wave do Build-A-Figure do Homem Perna de Pau, e a Hasbro mandou muito bem colocando as pernas alongadas do Homem Perna de Pau junto com esse cara. Assim, ao montar um exército com ele, você não teria várias peças sobressalentes do Build-A-Figure. Não, você podia usar isso para deixar seu Homem Perna de Pau com 12 metros de altura, se quisesse. Então, foi uma coisa simples do time de marketing, mas eles mandaram muito bem ao fazer o Ninja da Mão ser um personagem para montar exército, com basicamente uma peça de Build-A-Figure para montar exército, muito legal. Eu não lembro de onde vieram esses Ninja da Mão pretos. Você pode ver que eles são basicamente o mesmo molde daquele que acabamos de ver. Eles são quase como ninjas da mão zumbis. Mas, de novo, já tivemos tantas versões diferentes desses. Curiosidade: grande parte do universo das Tartarugas Ninja foi derivado do Demolidor. Na verdade, as origens deles até se cruzam. O mutagênico que caiu na rua e cegou Matt Murdock também escorreu para os esgotos, transformando 4 tartarugas bebês e o Mestre Splinter. Então existe uma conexão completa entre a origem do Demolidor e a origem das Tartarugas Ninja. E por esse motivo, os principais inimigos das Tartarugas são o Clã do Pé, que obviamente é uma referência à mão do Demolidor. Vamos conferir mais figuras do Demolidor e relembrar um pouco da história delas. Sempre gostei dessa. Essa é uma figura bem antiga da Hasbro. Ela ainda tem aquele quadril típico da Toy Biz. Mas tem algo nesse visual magro, atlético, meio de ginasta desse Demolidor que eu sempre curti muito. Eu achava muito boa.
Eu gosto que o Dedê está realmente esculpido no peito dele, fica bem destacado. A cabeça dele é meio pequena para esse corpo, mas esse é um que eu sempre gostei muito, mesmo tendo vindo daquela época meio sombria do começo da Hasbro Marvel Legends. Ainda assim, é uma boa figura. E ele é a base para essa figura. Então teve uma variante de primeira aparição. Olha, você ainda pode ver que tem o Dedê ali. Então, os primeiros quadrinhos do Demolidor, quem estava desenhando eles? Era tipo o Larry Lieber desenhando, talvez? Acho que sim. Talvez. O irmão do Stan Lee pode ter sido o artista em alguns desses primeiros, mas o título não estava indo muito bem. E então eles trouxeram o veterano artista de quadrinhos e grande malandro Wally Wood. Wally Wood é um dos maiores ilustradores da história dos quadrinhos. O trabalho dele com ficção científica e com a EC Comics nos anos 50 e 60 é simplesmente, não tem comparação. E o trabalho que ele entregava na Marvel não era bem assim. Obviamente era feito com muito mais pressa, mas ele chegou e assumiu o título do Demolidor. Esse é um Demolidor de primeira aparição, com um visual mais fiel, com o D solitário na frente. Acho que isso representa melhor o visual original do Demolidor. Mas para a edição foi a 4 ou a 7. Em uma dessas edições iniciais, o Wally Wood simplesmente entregou as páginas com um traje totalmente novo. Não disse nada aos roteiristas nem aos editores. Era o método Marvel, onde os artistas faziam praticamente tudo. Eles entregavam a história pronta e os roteiristas apenas inseriam os balões de diálogo. E o Wally Wood disse: não, eu só vou converter o traje do Demolidor, e criou isso aqui. E essa beleza basicamente tem sido o traje do Demolidor desde então. Agora, esse aqui é o que eu quero dizer que talvez tenha sido na coleção Build a Figure do Duende Macabro, potencialmente, ou talvez na coleção Build a Figure do SPDR. Até o lançamento do kit com 3 figuras, esse era o melhor Demolidor da Marvel Legends. É uma figura excelente. Sabe, tem um rosto do Dedê bem simples, mas, sabe, articulação decente, firme. Dá pra posicionar ele. O Demolidor não é tão flexível quanto o Homem-Aranha, mas eu costumo pensar nele nesse mesmo estilo de ginasta, pulando pelos topos dos prédios. Acho que é por isso que aquele Demolidor da Mafex é tão bom, porque realmente dobra muito bem. Mas infelizmente essa figura já foi superada por algumas das versões mais recentes. Agora, já que estamos falando do Demolidor, vamos voltar lá para a primeira figura do Demolidor, aquela que saiu na linha Marvel Super Heroes Secret Wars. Da Mattel na segunda leva, lá em 1984. Então, o meu Dedê está com um pouco de desgaste de tinta no nariz. Espero que isso não tenha acontecido, sabe? Aqui na caixa, ele normalmente fica na prateleira. Se você comprou figuras recentes de Guerras Secretas, sabe que vinham com escudo lenticular. Aqui, por exemplo, o Demolidor tem o Homem-Aranha no fundo do escudo. Acredito que tem os outros discos diferentes dele ali dentro. Simples, sabe? 5 pontos de articulação. Sempre achei que esse corpo funcionava muito bem para o Demolidor. Embora o Demolidor não tenha aparecido em Guerras Secretas, era tão popular na época, com Frank Miller escrevendo, que foi incluído na linha. Muito legal. Esse seria um Demolidor da Mego dos anos 1970 se ele tivesse sido feito nos anos 70. Na verdade, essa é uma das recriações feitas quando a Mego passou por um processo de rebranding e eles realmente lançaram algumas figuras da Marvel. E esse Demolidor é definitivamente um dos melhores deles. Adoro essa escultura da cabeça, acho que é uma escultura clássica de cabeça muito marcante. E ele está no corpo de 8 polegadas com traje de tecido. Esse aqui veio com um monte de acessórios. Você pode ver que tem uma cabeça do Matt Murdock cego. Ele está com os óculos ali. Ele tem o terno dele para advogar. E você ainda pode vesti-lo como o Demolidor com o traje original. Então, uma peça muito legal da reconstituída corporação Mego. Você sabe, estamos começando a receber novos Megos pelas lojas da Disney. E você sabe, há rumores de que vamos ter um total de 20 figuras nessa linha. Adoraria ver esse Demolidor voltar para que mais pessoas pudessem ter acesso a ele. Aqui, isso mesmo. Aqui está outro Demolidor das antigas. Este é o Demolidor da segunda leva da linha clássicos do Homem-Aranha. Lá em 2001, a precursora da Marvel Legends. E foi nessa época que a Toy Biz realmente começou a experimentar com figuras de 6 polegadas super articuladas. E todo o resto realmente vem dessa linha clássicos do Homem-Aranha. Então na segunda leva eles usaram o corpo base do Homem-Aranha. Novamente eu acho que isso funciona.
Há muitas semelhanças entre o físico do Homem-Aranha e o físico do Demolidor, mas eles deram a ele uma nova escultura de cabeça, e eu gostei. Eu realmente fiz um vídeo sobre essa linha clássicos do Homem-Aranha, e nesse vídeo tive a chance de conversar com o escultor dessa figura, Steve Coos. E ele me confirmou que essa escultura de cabeça foi feita para representar a arte de Joe Quesada e Jimmy Palmiotti, da época em que eles relançaram o título do Demolidor com Kevin Smith como roteirista. Então, é um fato interessante. Eu sempre achei que fosse isso. Eu sempre achei que essa era uma cabeça inspirada no Quesada, mas ouvir isso diretamente do escultor é legal, muito bacana. Uma das melhores partes deste canal é poder conversar com quem realmente criou essas coisas nos bastidores. Muito bacana. Eu estava prestes a pegar outro Bullseye. Por que eu não pego outro Bullseye? Então, antes das linhas de 6 polegadas, a Toy Biz fez um monte de figuras de 5 polegadas. E isso... O Bullseye, na verdade, acredito que foi exclusivo da Toy Fair e não saiu na linha principal. Acho que foi só de revista. Muito legal. Mas ele não é a única pessoa a carregar o nome de Bullseye. Esta é a Lady Bullseye. Agora, essa é uma figura relativamente nova da Hasbro, e demos sorte com isso, porque olha só o detalhe da pintura. A escultura da cabeça com o cabelo preso em um coque, como essa figura ficou fantástica. Lady Bullseye acho que ela foi, sabe, uma das opções para ser uma das últimas figuras Marvel Legends da Toy Biz. Fico feliz que eles esperaram e evitamos aqueles quadris estranhos da Toy Biz. Assim, tivemos uma figura perfeita. Ela veio com um monte de acessórios, incluindo esses leques mortais e suas espadas. Simplesmente uma figura excelente de uma vilã do Demolidor, que é bem legal e tem um visual bem único. Beleza, voltando para a linha de 5 polegadas. Aqui está a Elektra. Acho que a Elektra era exclusiva de loja de quadrinhos, tipo uma figura exclusiva da Diamond. Ela tem um pouco de tecido macio, tanto aqui na capa quanto na faixa, mas também tem o visual clássico da Elektra. Sabe, provavelmente é uma repintura de algum personagem tipo a Jean Grey dos X-Men, mas eu acho que ela ficou incrível. É uma figura muito boa. Ela está lá embaixo com minhas figuras de 5 polegadas no meu sala secreta. Vamos mudar de assunto de novo e ir para 7 polegadas. Então essa é uma Diamond Select. É uma figura de 7 polegadas. Boa escultura. Temos o rosto esculpido do Matt Murdock sem máscara, aquele tipo de cara cego ali. Muito bom, articulação bem limitada. Você pensaria que esses ombros têm articulação esférica, mas não são. Isso foi relativamente no começo da época da Diamond Select. Eu tenho, e tá bem aqui. Tem o outro e também a versão mascarada. É uma figura bonita se você quer basicamente uma estátua de plástico na estante. Como ela não está na mesma escala das minhas outras figuras Marvel Legends, ficou guardada nessa caixa por um tempo. Eu vejo 2 caras grandes. Vamos tirar os caras grandes. Então o Rei do Crime era um vilão do Homem-Aranha. E quando Frank Miller assumiu a escrita de Demolidor na edição 168, na verdade, o primeiro personagem que ele apresentou em sua edição de estreia foi a Elektra. Esta é uma Elektra antiga da Hasbro. Acho que veio junto com figuras dos Ninjas do Tentáculo em um pacote duplo com diferentes figuras deles. Dá pra perceber que é uma Hasbro das antigas, porque a pintura é bem simples. Mas pouco antes da Toy Biz perder a licença em 2007, eles lançaram um pacote duplo face-off que incluía essa figura do Rei do Crime. Adoro isso. Frank Miller, ao assumir o Demolidor, disse que iria roubar o máximo de vilões do Homem-Aranha possível. O Rei do Crime deixou de ser um vilão do Homem-Aranha. Sua estreia foi, não foi? Na edição 49 de O Espetacular Homem-Aranha, desenhada por John Romita, quer dizer, o Sênior. Agora ele está muito mais associado ao Demolidor do que jamais esteve ao Homem-Aranha. Ele ainda é um vilão do Homem-Aranha, mas acredito que hoje ele é mais um vilão do Demolidor. E como eu disse, recentemente voltei e reli a saga A Queda de Murdock. E essa é diretamente uma história de Rei do Crime contra Demolidor. Sem querer dar spoiler, mas a primeira edição dessa saga é uma das HQs de 22 páginas mais perfeitas que você vai ler na vida. Nela, sabe, você tem uma traição, e essa traição leva o Rei do Crime a destruir sistematicamente a vida do Demolidor nas próximas 22 páginas. É brilhantemente feita, escrita e desenhada. É uma das minhas HQs favoritas de todos os tempos.
E esse rei do crime grandalhão, enorme, build-a-figure, de terno branco, esse é o meu rei do crime para enfrentar o Demolidor. Muito, muito bom. Eu sei que muitos de vocês já devem ter visto na próxima linha Gamerverse. Vamos ter um rei do crime de terno preto. Acho que esse também vai combinar com essa coleção. Por hora, temos esse grandalhão com a gente. Falando sobre aquelas figuras do face-off que vinham com ele, já é ruim o bastante ser cego, mas ter que combater o crime com apenas um braço é realmente complicado. Então, essa é a versão sem máscara, né, do Demolidor. Você sabe, ele tem a máscara dele, olha como é legal aquilo ali com a máscara meio caída. Ombros malucos, quero dizer, você sabe, Toy Biz, ombros malucos. Ainda tem articulação nos dedos, mas uma escultura de cabeça do Matt Murdock muito boa. Felizmente eu tenho 2 desses, então aqui está um que realmente tem os 2 braços, então é meio legal. Quadris insanos, musculatura estranha, articulações de tornozelo malucas. Mas ainda assim tem algo muito legal nessa figura que já tem quase 20 anos, então vamos ver. Aqui está. Então aqui está a versão mascarada. Sabe, essa ainda é uma boa figura. Tem algo na pintura com o wash e na sobreposição que a Toy Biz costumava fazer. Sabe, tem muito mais vida no trabalho de pintura deles do que, com certeza, do que em alguns dos primeiros Hasbros. De novo, esses ombros são bem exagerados. Tipo, eu estudei anatomia. Isso não existe, quero dizer, isso é completamente insano, mas ainda assim muito, muito legal. Adorei. Esse é um que já vimos. É aquela mesma linha de figuras para montar o SPDR. Figura muito bonita. Vamos falar sobre esse aqui. Então, Spider-Man Classics foram basicamente só aquelas 2 primeiras séries. Mas depois a coleção continuou com vários repintados e vários personagens que eram meio que relacionados ao Aranha. E esse Demolidor com tons mais escuros e linhas de sombra bem marcadas no rosto apareceu nessa série. De novo, você tem ombros e quadris bem estranhos e proporções meio esquisitas. Eu também acho que isso aqui é um pouco apagado. Eu meio que prefiro o vermelho mais vivo para o meu Demolidor, mas não sei, é bem legal. Aqui está outro mercenário. Isso é antigo, talvez seja aquela exclusiva da Toy Fair, porque essa realmente parece quase uma cópia barata. Olha, é claramente uma figura do Justiceiro. Aquilo ali, obviamente, é um cinto do Justiceiro que eles só repintaram. Esse pode ser o repaint, que saiu como exclusivo da Toy Fair. Eu te falei que tinha um monte de ninjas do tentáculo aqui. Olha, aqui tem uma versão branca. De novo, esse aqui veio naqueles primeiros pacotes duplos da Hasbro com a Elektra. Agora, a Elektra já teve várias figuras esquisitas e a gente vai mostrar algumas. Essa é a primeira Elektra da Diamond Select. E foi talvez uma das primeiras figuras da Diamond Select, tipo, facilmente entre as 2 ou 3 primeiras figuras. Era tipo Ultimate Homem-Aranha, Justiceiro, e aí talvez a Elektra. Não tem articulação da cintura para baixo. Ela foi esculpida nessa pose aberta, acho que dava para destacar a cintura dela. Isso é uma má ideia numa figura de 20 anos, tipo colocar umas pernas retas. Gosto da escultura do rosto e um pouco do traje. O cabelo é interessante, embora não tão bom quanto o mais novo, mas esse é da Diamond Select. Ela também apareceu relativamente cedo na linha Marvel Legends. E é aqui que você realmente tinha que se perguntar se alguém da Marvel Legends já tinha visto uma mulher nua antes, porque olha esses braços e ombros. Ela tem aquela articulação horrível no pescoço que expõe o pomo de Adão dela. Esses quadris não funcionam assim. Eu nem tenho certeza se é aí que a peça deveria estar presa. Sério, olha os ângulos, tipo a articulação maluca do tornozelo. Sabe, a gente critica tanto a primeira figura da Feiticeira Escarlate da Marvel Legends porque ela tinha um rosto esculpido bem feio. É o mesmo corpo. Essa Elektra é o mesmo corpo, ela só é um pouco mais atraente. Então vamos passar dessa Elektra, uma Elektra terrível, para a Elektra como Demolidor. Isso foi muito legal. Essa história foi incrível. Então Matt tinha sido incriminado por assassinato, ou ele tinha, sabe, admitido culpa por um assassinato e foi para a cadeia. E então, Elektra assumiu o manto do Demolidor, ficou do lado do bem, vestiu esse traje e protegeu a cozinha do inferno. A região de Nova York onde o Demolidor cresceu e que ele protegeu ao longo do tempo. E eles realmente lançaram essa figura mais ou menos enquanto essa história ainda estava acontecendo nos quadrinhos. Muito, muito legal. Adoro essa Elektra. E ela foi feita para combinar diretamente com essa versão do DD.
Então aqui está o Matt logo depois que saiu da prisão. Ele continua com cabelo comprido e barba. Adoro como abriram a máscara dele para mostrar isso. Eu gosto das comparações, dos paralelos entre os dois uniformes, tipo como eles combinam com as calças pretas e o traje parecido. Nessa história, esses dois assumiram o controle do tentáculo e tentaram transformá-lo em uma força do bem. Eles realmente se casaram durante essa história. Foi muito bom. Agora eles basicamente reescreveram tudo e meio que mataram o Demolidor, e depois ele voltou como um padre em Hell's Kitchen. E é mais ou menos essa a história com a qual estamos lidando agora. Mas essa era a história de antes disso. E ter essas figuras em forma de action figure tão perto do lançamento da história, eu tenho que dar crédito à equipe da Hasbro Marvel Legends por isso. Isso é realmente legal. Nós temos, aqui está. Então acho que eu consegui 2 de cada uma dessas figuras do Face Off. Isso é legal. Então, isso é da linha Marvel Super Heroes do início dos anos 90. Então, as primeiras figuras da Marvel que apareceram nas prateleiras desde as Guerras Secretas da Mattel. E o Dedê estava, você sabe, em algumas das primeiras séries. Basicamente, é praticamente o mesmo corpo. O corpo é bem similar ao das Super Powers, com braços dobrados, pois a Toy Biz provavelmente obteve moldes da Kenner. Mas funciona, eu gosto e ainda possui cores vibrantes. Eu realmente adoro essas cores vibrantes. Aqui está uma figura da linha animada do Homem-Aranha. Isso foi mais ou menos no começo da fase em que começaram a adicionar articulações. Ao invés de articulação simples de 5 ou 7 pontos, essa figura tem ombros e quadris com articulação de bola. Ele não tem pelvis nenhuma, mas tem quadris articulados com bola. Por algum motivo, eu tentei pintar os olhos de branco. Não sei se parecia assim no desenho animado. Foi uma má escolha e nunca consegui consertar, então ficou assim. Outro interesse amoroso do Demolidor, claro, foi a Viúva Negra. Aqui está uma figura de 5 polegadas. Jaqueta de couro sintético estilosa, igual às que ela usava nos Vingadores. Tem o ferrão de Vespa. Me pergunto se deveria ter 2. Ela só tem um aqui nessa caixa. O cabelo curto, Natália Romanova, meio que da era espiã. E esse era, você sabe, aquele traje cinza com a viúva no peito dela ali. Essa foi meio que a época em que ela era parceira do Demolidor. Então acho que faz sentido na caixa. Esse é outro daquele primeiro Demolidor da Hasbro que eu gosto tanto. Você sabe, antigamente essas figuras custavam tipo $8. Então se você quisesse pegar um extra ou se dar ao luxo de comprar outro, não era nada demais. Eu tenho algumas figuras menores aqui da linha Marvel Universe. Este é. Eu não acho que isso seja para ser tipo um Demolidor de Shadowland. Claro, temos mais alguns mercenários aqui. Não tem muita diferença entre esses dois. Pouca coisa, apenas pinturas, cinto e acessórios diferentes. Quem é esse? Então esses. E acho que são iguais. Sim, esse é o primeiro Bullseye da Toy Biz. Então o Bullseye foi um dos primeiros vilões na linha da Toy Biz. Sempre achei que ele tinha um rosto meio de macaco. É uma figura horrível, sinceramente. Acho que improvisaram. Usaram o corpo do Justiceiro de novo. Só colocaram uma camada por cima e esculpiram uma cabeça nova que não funciona. Nem tudo que a Toy Biz fez era perfeito, só pra deixar claro. Aqui está o Demolidor mais tradicional do universo Marvel. Muito legal. Agora temos mais alguns. Vamos ver. Vamos olhar essa figura primeiro. Merit Foyd, uma figura que foi uma personagem criada, acredito eu, durante a fase da Inocente, junto com John Romita Jr. É uma figura bem interessante, com aquela maquiagem dividida, jaqueta de couro, meia arrastão, meia rasgada. Acredito que na continuidade atual, ela está casada com Wilson Fisk, o rei do crime, mas é legal ter alguns vilões do Demolidor dos anos 80 na caixa. Agora Dee teve uma época em que ele ficou ferido. Isso está desgastado? Cara, eu preciso mesmo tirar essas coisas daqui. Olha, tem um pouco de tinta preta desgastada no nariz. Vou ter que resolver isso. Mas esse é o Demolidor blindado que veio em um card retro. Tipo, o primeiro dos cards retro do Homem-Aranha. A gente tem essa figura super legal do Demolidor blindado com cromo vermelho. E uma das coisas que eu adorei nesse cara é que ele veio com uma escultura de cabeça do Matt Murdock muito legal. Óculos de quartzo rubi muito legais, quase parecendo os do Ciclope. Mas essa provavelmente é a melhor cabeça do Matt Murdock da Marvel Legends que a gente já teve. Ela chegou com um Demolidor blindado que preciso cuidar melhor.
Esse aqui, eu não sei se é para ser o Demolidor do Shadowland, do Dark Reign ou do Marvel Knights, mas é o Demolidor com um traje preto. E ele meio que usou algumas versões desse traje em cada uma dessas histórias. Você pode ver que ele vem com o acessório bem legal do cacetete, que gira muito bem. Mas já que estamos falando sobre Demolidor renascido, vamos terminar com algumas versões do Demolidor de Charlie Cox que apareceram na tela. Essa é a versão da série da Netflix com o traje vermelho dele. Achei que fizeram um bom trabalho e faz sentido. Ele é um lutador de rua, então usar uma armadura corporal, quase como um colete à prova de balas, funciona bem. A máscara também remete ao visual dos quadrinhos. Quero dizer, você olha pra isso e reconhece que é um cara de traje, mas também percebe imediatamente que é o Demolidor. Não é como se fosse outra pessoa. Não é como se tivessem mudado completamente o personagem. Eu adoraria ver aquele logo DD no peito. E na verdade, mais cedo hoje, bem antes de eu começar a gravar isso, eles divulgaram imagens em 3D de um novo Demolidor do MCU. Aguardo ver isso na versão de 6 polegadas quando lançar. Mas aqui está a versão da Hot Toys do Charlie Cox como Demolidor. Então você tem um Demolidor de 12 polegadas com seu traje, ensanguentado, machucado, parecendo o vigilante de rua que ele é. Então, uma figura com detalhes esculpidos muito legais para finalizar. Espero que vocês tenham gostado desse olhar sobre o Demolidor. Tomara que a série seja muito boa, mal posso esperar para ela sair. Mas enquanto isso, para o melhor dos quadrinhos, história e action figures, inscreva-se no Carbon Scoring.